A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês como Deus é maravilhoso, como Ele me salvou, mudou minha vida. Primeiro que recentemente eu percebi que Deus já agia na minha vida, mesmo antes de eu aceitar Jesus como meu único mestre, Senhor Salvador. Quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade fora, em Minas, em Muzambinho, e passei lá alguns momentos difíceis, mas mesmo assim Deus colocou pessoas maravilhosas ao meu redor. Em alguns momentos lá eu passava alguns dias sem ter o que comer ou só arroz para comer. E nos momentos mais difíceis, sempre quando eu estava com fim de semana, sem nada para comer, tinha alguns amigos que me convidavam para almoçar, jantar na casa deles. E eles não sabiam o que eu estava passando, mas esse convite vinha. Eu acredito que o Espírito Santo tocava eles e eles me ajudavam assim. Bom, depois disso, eu voltei para casa, trabalhei alguns anos e em 2022 eu entrei na academia que eu trabalho atualmente, na 349. E nessa academia eu recebi um convite de uma aluna, uma amiga, para participar para assistir um curso motivacional sobre autoconhecimento. O curso falava sobre desbloqueio emocional, sobre como ter 7 vezes mais na sua vida. E foi por causa disso que nós fomos eu e minha esposa. No início só tinha um ingresso, então iria só minha esposa, depois essa amiga conseguiu mais um ingresso e eu fui também. E aí que tudo começou a mudar. Graças a Deus, esse curso, essa palestra, foram 2 dias, no fim de semana, e não é sobre um autoconhecimento, para mim, pelo menos para nós. Foi um primeiro passo para nos aproximar de Jesus, para estarmos mais perto de Deus. Nessa palestra eu percebi que antes eu falava, eu tô bem com Deus, ele no canto dele, eu no meu, né? E eu percebi que não era bem assim. Tinha uma parte nessa palestra que tinha alguns pilares: saúde, educação, financeiro, e tinha o religioso também. E nesse momento eu percebi que a gente tinha que pintar, né? Do pé do pilar até o topo, quanto você estava contente com esses pilares. E o pilar que eu menos pintei, que eu praticamente não pintei, foi esse. Nesse momento eu percebi que eu precisava me aproximar. Então, saindo desse curso, eu decidi que eu queria me aproximar de Deus. E na academia que eu trabalho, de alguns dias à noite, tem a vigília da igreja. O dono da academia já havia me convidado, outras pessoas também que participam da igreja já haviam me convidado, alunos ou funcionários da academia. E teve um dia que eu decidi, não, hoje eu vou ficar na vigília depois do trabalho. Eu trabalhava até às 10 horas da noite e a vigília começava às 11 da noite. Aí eu, durante o trabalho, diversas vezes eu ouvi uma voz na minha cabeça falando, não, vai para casa descansar, você tá cansado. Eu acordava cedo, eu acordava entre 4h30 e 5 horas da manhã, para ir dar personal de manhã, e à noite eu trabalhava na academia. Então eu realmente estava cansado, mas essa voz insistia até umas 9 horas da noite. A partir das 9 da noite, uma vez só, uma voz falou, não, hoje você vai descansar em Cristo. Depois que essa voz falou isso, acabou, não veio mais nenhuma outra voz querendo me desanimar a fazer isso. Então eu participei da vigília, foi maravilhoso. E a partir daí eu comecei a ir em todas as vigílias. E minha esposa também começou a ir, e nós decidimos frequentar a igreja. Só que antes disso, no começo de 2022, no final de 2022, em setembro de 2022, eu fiquei internado no Hospital Municipal durante 6 dias, uma dor muito forte no abdômen. E sempre, eu já tive dores fortes, não tão forte quanto essa, mas era tratado como gastrite.
Só que dessa vez foi muito forte, tanto que fiquei internado. Eu fiz tomografia lá, mas nenhum médico falou nada, não me deram laudo. Eu saí, falaram que eu ia pegar o laudo só na semana seguinte. E foi na semana seguinte e ainda não estava pronto. E depois uma moça que também treina na academia, a que fez o exame em mim, que ela trabalha lá. Ela falou, quando tiver liberado, eu pego para você. E esse exame só foi liberado em junho, comecinho de junho de 2023. Ou seja, eu fiz o exame em setembro de 2022, peguei só em setembro de 2023. Eu entendi o porquê. Quando eu fiz esse exame, eu ainda não estava perto de Cristo. Se eu tivesse recebido o laudo desse exame antes, eu provavelmente teria me perdido. Mas quando eu recebi, eu já estava frequentando a igreja. Nos últimos meses, antes de receber, essa dor já estava muito mais intensa. Na igreja eu não conseguia ficar em pé louvando, eu ficava sentado sempre com muita dor. E aí eu consegui pegar esse exame no comecinho de junho de 2023. Aí tudo mudou, né? Esse exame, o laudo dessa tomografia, dizia que eu tinha um tumor de 12 centímetros na região do abdômen. E esse tumor era palpável. Eu conseguia tocar o abdômen e sentir ele. Aí, graças a Deus, eu já estava frequentando a igreja, estava com um alicerce bem forte. E Deus usou muitas pessoas da igreja para me ajudar. Em oração, em ajuda ir atrás de médico, de exames. Eu fiz uma ressonância e esse tumor que tinha 22 centímetros em setembro de 2022 passou a ter 22 centímetros em junho de 2023, ou seja, aumentou 10 centímetros nesse período. E a dor era bem forte. Tanto que eu não conseguia ir mais pro culto, eu assistia só online. E pessoas da igreja correndo atrás de médico, de consulta, para ver como ia ser feito. Até que conseguiram uma vaga para mim em Barretos. Foi muito rápido, perto da espera da fila de como é. Conseguiram muito rápido, eu fui para Barretos. E um tempo depois marcaram minha cirurgia para setembro de 2023. Dia 17 de setembro de 2023. Eu fui para Barretos no dia 16 para fazer a cirurgia no dia 17. A cirurgia foi feita. Deus agiu muito, não só comigo, mas com minha esposa, que foi comigo também. Porque nós acreditávamos que eu ia ficar internado, depois ia fazer a cirurgia, então ia ter um quarto pra gente ficar. Mas quando nós chegamos lá, a gente ficou esperando uma sala de espera e depois eu fui direto para UTI. E a minha esposa não tinha onde ficar, ou seja, ela ia ter que passar a noite em algum lugar que ela não sabia onde, cheio de mochila, cheio de mala, porque a gente não sabia quanto tempo ia ficar. E graças a Deus o hospital conseguiu pra gente um lugar para ela ficar e eu fiquei internado na UTI. A cirurgia durou 4 horas. No final, esse tumor que eu não sabia que era um câncer até então, porque foram feitas 2 biópsias e nenhuma delas foram conclusivas, então era um tumor, não sabia se era maligno ou benigno. E foi retirado esse tumor, ele tinha 26 centímetros, 4,5 kg. E foi uma cirurgia muito tranquila, graças a Deus. Deus operou de uma forma sensacional. Tanto que no dia 17 eu fiz a cirurgia, fiquei internado na UTI. No dia seguinte, a médica falou com a minha esposa, que ela tinha que comprar uma cinta para eu poder andar. Minha esposa comprou no outro dia de manhã e levou até mim. As enfermeiras me ajudaram, colocaram a cinta e no outro dia eu estava andando. Devagar, pouco, mas eu já estava andando. Uma cirurgia muito grande, cortou meu abdômen inteiro. E no dia seguinte eu estava andando, pela graça de Deus. E no dia 18 eu já fui transferido, como eu estava muito bem, já fui transferido pro leito. E aí minha esposa pôde ficar lá comigo, não teve mais que procurar algum lugar para ficar. Era uma quarta-feira foi o dia que eu operei. Então,
Eu fiquei nesse leito da quarta até o sábado. Sábado eu já estava de alta, fazendo caminhada muito mais tranquilo, andando devagar, é lógico, mas andando depois de uma cirurgia como essa. Nós acreditávamos que eu ia ficar 1, 2, 3 semanas internado até me recuperar da cirurgia, pelo tamanho que foi. Mas graças a Deus, daí nós já ficamos numa pensão durante uma semana, porque tinha mais uma consulta na semana seguinte, para ver como é que tava, e depois já tive alta para voltar para casa. E Deus operou tudo de forma maravilhosa. Após a cirurgia, fiquei 3 meses com a cinta e graças a Deus tudo correu muito, muito bem. E em dezembro comecei a fazer a quimioterapia. A quimioterapia era a quimio que eles falam, quimio vermelha, que é a mais pesada, tem mais efeitos colaterais e não teve quase efeito nenhum. Eu saía da quimio, lógico, cansado, um pouquinho abatido, mas não foi nada perto do que era para ser. Poderia ter feridas no corpo, não teve. Febre, não teve. A única coisa que aconteceu foi cair a barba, sobrancelha e cabelo, mas como dá pra ver, já tá nascendo de novo, graças a Deus. Não tive vômitos, um pouquinho de náusea, mas nada comparado do que era pra ser, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo estava lá comigo sempre. Deus cuidou de tudo de forma maravilhosa. Foram 5 sessões de quimioterapia e foram 5 sessões muito tranquilas. Tanto que eram 3 dias de quimioterapia. No primeiro dia era mais pesado, que era com a quimio vermelha. Nos outros dias era a quimio mais branda. Nos outros 2 dias. Eu sempre voltava com o transporte da prefeitura no terceiro dia, logo depois da quimio. Nunca passei mal, graças a Deus. Eram 4 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos de viagem. Muito tranquilo, graças a Deus. E hoje eu tô aqui. Ontem eu passei numa consulta com um oncologista. Eu tinha feito uma tomografia 2 semanas atrás e o medo, o risco é que esse câncer voltasse, porque ele era muito agressivo e a chance de voltar era grande, por isso que eu fiz a quimio. E ontem eu passei com a oncologista e ela falou que graças a Deus está tudo limpo, não tem nenhum cisquinho, nada. Só que eu terei que fazer, lógico, daqui a 3 meses mais uma tomo e fazer esse acompanhamento durante um bom período aí, só para confirmar que não tem nada. Mas Deus é muito bom, Ele me curou. Daí você perguntar qual é o maior milagre que Deus causou na sua vida. Foi a cirurgia? Foi a quimio? Foi ter conseguido o hospital em Barretos? Eu acredito que o maior milagre que Deus me deu foi ter me colocado perto dele, ter me adotado. Porque a minha vida é outra, antes de Deus e depois de Deus. Eu sinto uma paz, um amor em tudo, em todas as questões da minha vida. Minha vida mudou literalmente da água para o vinho. Esse foi o maior milagre. O milagre de Jesus, que transformou água em vinho na festa. Ele fez isso comigo também, com minha vida. Ele transformou minha vida da água para o vinho. Bom, é isso. Creiam em Deus, aceitem Jesus como seu único mestre salvador, porque não há coisa melhor do que uma vida com Ele. Não há vazio, não há perda, não há salvação sem Ele. Bom, é isso. Tchau, tchau.